quero dizer aos irmãos nesta noite, dois textos que estão na palavra de Deus. O primeiro deles está em Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Após isso, o texto que está em Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 6. Os irmãos do Iguaçu talvez vão se lembrar, eu recentemente dei um estudo lá sobre a fé. E é sobre a fé que eu quero falar nesta noite. Então, nós vamos tentar resumir aqui o que falamos lá, não é? Em quatro terça-feira, nós vamos tentar passar para os irmãos aqui. Amém? Os irmãos encontraram Romanos capítulo 5? Diz-nos assim, irmãos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Nós vamos ler também Hebreus capítulo 11 e o versículo 1 até o versículo de número 6. Os irmãos encontraram? Pode dizer amém? Diz-nos a Senhora: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, meus irmãos? Bendito seja Deus que nos deu a santa palavra para nós lermos, desfrutarmos e conhecer a Deus através da sua palavra escrita, revelada, não é? E pregada. Bendito seja Deus. Meus irmãos, nós então queremos falar aos irmãos nesta noite sobre a fé. A fé, irmãos, é algo necessário para a vida de todo cristão. O que acontece, irmãos, que às vezes nós temos alguns distúrbios do que é de fato a fé real. As pessoas entendem a fé como simplesmente algo que o meio pentecostal tem trazido para os nossos dias. O meio pentecostal, o meio neopentecostal, a teologia moderna, a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade, tem trazido um tipo de fé para os nossos dias, que na verdade este tipo de fé não pode agradar a Deus. Mesmo cheio da fé a qual eles dizem, de maneira nenhuma nós iremos agradar a Deus com este tipo de fé. Veja, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa a descrever o tipo de homem perfeito para se chegar até a conclusão da fé. Primeiro ele vai descrevendo no capítulo 1 toda a natureza do homem em relação ao pecado, trocando a glória do Deus invisível por a glória de coisas humanas. Então as pessoas, mesmo adorando coisas humanas, mesmo dizendo professar uma fé, não puderam agradar a Deus com esse tipo de fé. No capítulo 2 então de Romanos, Paulo, ele vai trazer um novo comparato, dizendo o seguinte: olha, diante de Deus, todo homem um dia vai ser julgado, seja ele judeu, seja ele gentil, seja
seja ele de qualquer natureza, um dia o homem vai ter que parecer diante de Deus e prestar conta de tudo aquilo que fez. No capítulo 3, Paulo então começa a descrever o que é o pecado, dizendo, olha, porque todos pecaram e estão distante da glória de Deus, porque todo homem, não há um sequer que não tenha infringido a lei de Deus, de maneira que pela lei todos nós estaríamos condenados, irmãos, à justiça de Deus. Não é porque Deus seria um tirano, não, porque as nossas obras diante dele não são dignas, irmãos, de nós recebermos alguma coisa dele. Não é porque, olha, mas que Deus é este, não, irmão. As pessoas têm trazido um novo pensamento que na verdade não é o pensamento de Deus. Então no capítulo 3, Paulo coloca todos diante da sua verdadeira posição, dizendo, não há um homem sequer, não há um justo que possa se aproximar de Deus e justificar-se diante das suas obras, porque a lei de Deus todos nós a temos infringido. Mas no capítulo 4, Paulo começa a trazer a memória do que foi Abraão, e diz, olha, Abraão ele foi justificado pela fé, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Então ele começa o capítulo 5 de Romanos, dizendo, olha, sendo pois justificado pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é só isso, o que ele diz, que nós, através desta fé, vamos nos manter firmes, esperando a glória de Deus para as nossas vidas. Então é isto que nós temos que entender nesta noite, irmãos, que a fé não é algo que simplesmente está em nós para alcançarmos alguma coisa de Deus. A fé não é algo como a teologia da prosperidade ou como a confissão positiva, como os neopentecostais têm trazido para os nossos dias, que nós temos que ter fé para possuir um carro zero, que nós temos que ter fé para alcançar uma casa, que nós temos que ter fé para alcançar isso. Não, irmãos, Paulo está dizendo, a fé nos mantém firme na sua posição, aguardando a glória de Deus. Então a fé está para nós, para dizer, olha, eu tenho fé e vou manter a minha posição em relação a Deus, ainda que não tenha nada, ainda que não aconteça nada, eu continuarei com Deus, porque a fé dele está dentro de mim, ele me mantém na sua presença, eu continuarei com ele. Então é para isso que serve a fé. A fé não é algo de nós, meus irmãos. A fé não é algo que você acha numa esquina ou compra num bar. Não, a fé é um dom de Deus que foi dado por nós, para que nós conseguimos manter na sua posição e glorificar o seu nome a todo tempo, meus irmãos. Isto é a fé de verdade. Então veja, apesar de eles trazerem para os nossos dias uma realidade diferente de fé, não, você tem que dizer, você tem que falar, você tem que dizer, eu determino, eu declaro. Não, irmãos, nada disso. A fé nos mantém no nosso lugar. A fé não nos dá ousadia, irmãos, para desrespeitar a Deus, não. Para exigir de Deus, não, irmão. A fé nos dá autoridade para dizer ao inimigo, olha, você pode tentar, você pode trabalhar, você pode tirar, as circunstâncias não são favoráveis, mas eu continuarei com Deus, eu continuarei com Ele, porque a sua fé está dentro de mim. Esta é a posição da fé, meus irmãos. Então observa o que Paulo está dizendo. Pela fé nós somos justificados. Ora, se no capítulo 3, Paulo nos traz dizendo que todos os homens estão condenados e estão debaixo de um jugo chamado pecado. No capítulo 5, ele começa a dizer, olha, a fé nós somos justificados por ela. Por que isso, irmão? Porque a fé nos vai levar ao princípio de tudo. Nos vai transportar antes da lei. Antes de Deus ter chamado Moisés, e Moisés ter tirado o povo do Egito, e ter subido ao Sinai, e Deus ter dado a lei no Sinai durante 40 dias. Deus, pela fé, vai nos levar ao princípio de tudo, aonde não havia lei, aonde aqueles que o serviam não por obrigação, não porque a lei determinava, mas porque o seu coração pedia, dizendo, eu quero servir a Deus. Veja,
a realidade de Abraão apresentada no capítulo 4 de Romanos. A Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Observe a vida de Abraão. Um homem que habitava em Ur dos Caldeus. E de lá, não é? Os alunos aí da teologia se lembram o que acontece no ano de 2050, quando a dinastia de Ur dos Caldeus falha, e toda aquela região da Mesopotâmia é obrigado a migrar, irmãos, para Harã. Não é diferente dos pregadores dizendo, não, Abraão foi desobediente porque levou o seu pai. Nada disso, irmão. Faliu Ur dos Caldeus. E com Abraão foi mais de 10.000 pessoas ainda, migrando para Harã. E todo este povo sendo transportado para Harã. E quando o seu pai morre, ele bem estabelecido lá, a sua parentela, ou seja, os seus familiares, todos criadores de gado, os seus modos viventes ali. Então Deus diz a ele, olha Abraão, eu quero que você saia desta região agora e vai para uma terra diferente, uma terra que eu te mostrarei. E veja, irmãos, isto era loucura nos tempos de Abraão. Para nós isto parece uma coisa comum. Mas nos tempos de Abraão não, irmãos. Nos tempos de Abraão, assim como nos dias de hoje, cada cidade tinha o seu padroeiro. Eles faziam Deus lá. E quando não chovia naquela cidade, eles amarravam aquela imagem e chicoteavam eles, aqueles supostos deuses, porque eles não estavam abençoando a cidade. Então, diversas vezes eles trocavam de deuses daquela região. Veja que quando Abraão sai, e ele continua peregrinando, ele, depois Isaac, depois Jacó. Quando Deus aparece a Moisés, Deus diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e também o Deus de Jacó. Mas assim que o povo saiu do Egito, acabou isso. Nós não vemos a narrativa continuar a dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de José. Não, isto acabou. Porque quando Deus está com eles, é porque eles estão peregrinando. Mas assim que Deus os tirou do Egito, então ele passou a ser o Deus dos hebreus, o Deus de todo aquele povo. E quando eles entraram em Canaã, ele passou a ser o Deus de Israel. Por que isto, irmão? Porque era o Deus daquela região agora. Aquele povo sabia que naquela região havia um Deus. E então, enquanto eles estavam peregrinando, eles não tinham uma terra própria. Eles não tinham um lugar sede. Mas ele estava dizendo, eu sou o teu Deus. E Abraão creu nisso. Seria loucura ele abandonar a sua cidade, aonde ele era protegido pelo seu Deus, ou pelas suas divindades daquela cidade, um homem próspero, agora ouvir uma voz, que diria a ele, pode ir, que eu estarei contigo. Ninguém acreditaria nisso, a não ser Abraão, não é verdade? Sempre tem um louco na história, irmão, pode ter certeza disso. Quando ninguém está vendo nada, irmãos, há alguém que está enxergando alguma coisa, irmã Miriam. Quando alguém está dizendo não vai acontecer, tem um doido com o joelho dobrado e dizendo, vai acontecer sim. Quando tudo está dizendo não vai dar fruto, alguém está lá buscando e dizendo, no tempo certo haverá o fruto para nós colhermos. Sempre haverá na história, irmãos. Num período em que a religião estava podre, onde só havia fariseu, profissionais da religião, homens que vestiam-se de religião, mas um coração vazio, tudo perdido. Mas havia um doido no deserto, vestido de pele, dizendo, arrependei-vos, porque está chegando o reino do céu. Vamos nos preparar, porque o reino do céu está vindo. Vamos endireitar o caminho para ele, porque ele está vindo. Esta diferença, irmãos, para os nossos dias. Deus hoje não está procurando grandes artistas no púlpito.
Deus hoje não está procurando os profissionais da religião, os profissionais da pregação. Não, o que Deus está procurando hoje é alguém que está dizendo: vamos nos preparar, porque bem cedo Ele vem. Tudo já está pronto, vamos continuar na nossa posição da fé, porque daqui uns dias Ele estará aparecendo para a sua igreja, meus irmãos. Esta é a realidade para os nossos dias. Então Abraão, por esta atitude de sair, irmãos, e crer naquele Deus, olha, isto lhe foi imputado por justiça. Por quê, irmãos? Porque não havia lei, não havia obrigação, não havia nada, não é? Quem mandou? Qual o documento que dizia que Abraão tinha que dar o dízimo, pastor Donizete, a Melquisedeque? Não, ele veio, trouxe os despojos, encontrou o Melquisedeque e disse: está aqui meu dízimo, filho. Quem mandou? Não precisou Malaquias dizer a ele, não precisou ninguém dizer a ele, mas o seu coração dizia: olha, este Deus merece o que eu devolva o que Ele tem me dado. O meu coração diz que eu devo estar com Ele. Aí vem os desavisados que diz que o dízimo é da lei, não é? Ficou na lei, pastor. Eu vou dizer aos irmãos: se hoje você estiver dando dízimo ao pastor Alberto, você está na lei também. Você está dando dízimo para o homem, porque senão você não vai ser consagrado. Ora, senão eles vão falar que você não é um bom obreiro. Ora, irmão, mas se você estiver dando assim, irmão, então, meu filho, é melhor mudar de opinião, é melhor mudar de posição. Eu, irmão, sinceramente, não dou dízimo ao pastor Alberto, ainda que ele é o meu pastor. Ele é digno de ser entregado o dízimo a ele, porque ele é maior do que eu. Mas, irmãos, a Bíblia diz que na antiga aliança se entregavam dízimos a homens mortais. Mas agora, Hebreus capítulo 7, diz que quando nós entregamos o dízimo, há um lá no céu de que testifica de que vive. Porque a nossa alma diz: eu tenho que ser fiel a este Deus, porque Ele é fiel comigo. Aleluia. Não é porque ninguém mandou, irmão, não é porque o pastor obrigou, não, é porque o coração está voltado para Ele, porque Ele está antes da lei, Ele não está por obrigação, porque a fé o transportou antes da lei, e Ele é justificado pelas atitudes, irmãos, da fé, e não por obras da lei. Este foi o grande mal dos judeus. Eles, por observarem a lei, achavam que era digno de tudo. Só que um coração vazio, um coração distante de Deus, um coração, irmãos, em que não cabia Deus, um coração que estava muito longe de Deus, mas davam o dízimo, mas fazia longas orações. Ora, irmão, só para dizer, mas não era por um coração de fato inflamado pelo poder de Deus. Não era, irmãos. E quando Jesus viu tudo isto, Jesus denunciou todas estas coisas. E nós, meus irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque hoje parece que nós vamos vivendo um cristianismo tão light, tão feliz. Ai, irmã, ai, Deus te ama. Irmão, um evangelho tão light, não é? Mas tome cuidado, irmão. Porque veja o que João Batista está dizendo. Ele diz, quando chegaram os cobradores de impostos, ele diz: olha, para vocês cobradores de impostos, não cobre mais do que a lei manda você fazer. Não cobre mais. Aos ladrões ele diz: não roube mais. Não. Mas aos homens da falsa religião, aqueles que diziam-se ser religiosos, ora, irmãos, aquele que diziam conhecer a Deus e não conhecia, João Batista diz: está posto o machado e vai ser cortado, e o que resta para vocês é arder no fogo. Veja, irmão, e nós hoje vivemos uma coisa tão gostosa, aleluia, ora, irmão, e sem vida, não é cheio de religião,
cheio de tudo, irmãos, mas sem um coração de fato voltado a Deus. Ora, irmãos, ontem, pastor, eu tive uma experiência com Deus. Eu andava um tanto desanimado também, algumas circunstâncias, dificuldades. E eu, havia perdido o prazer de pregar, de ensinar. A única coisa que me alegrava é estar em oração, irmão. Então é a única coisa que me satisfazia, estar orando. Até a igreja eu estava pensando, puxa, eu vou falar com o pastor. Tem pessoas aí que têm qualidade, são capazes. Talvez eu estou atrapalhando o pastor. Porque o pastor é um homem dinâmico, um homem que tem visão missionária. E eu estou talvez atrapalhando, não conheço missão, tal. E disse, olha, estava um tanto desanimado. Mas ontem, quando terminou o culto, um irmão veio e me trouxe um relatório, irmãos. Eu disse, puxa, irmão, que coisa boa isso. Isto me alegrou. Ele disse, pastor, olha, está tudo em ordem. Então, irmãos, aquilo me confortou o meu coração. É como se Deus estivesse dizendo, olha, quando você acha que não dá, eu estou fazendo por ti. Quando você acha que as coisas não vão funcionar, pode deixar que eu estarei contigo. Quando você pensa que não vai dar certo, eu estarei lá. Ora, e não é pelo seu muito correr, não. Tudo será feito pela minha vontade. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então eu entendi, irmãos, que eu não posso mesmo. Eu não tenho qualificações mesmo, eu não tenho nada. Mas Deus, irmãos, ainda continua na sua posição. Deus ainda continua no seu lugar, meus irmãos. Então veja. A fé de hoje em dia tem dito que nós temos que alcançar, temos que fazer, ora, irmãos, mas não é esta fé que agrada a Deus. A fé está para nós, para manter a nossa posição em relação a Deus, meus irmãos. Veja, quando pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, por não se curvarem à imagem, o rei Nabucodonosor chamou eles e disse, olha, eu vou dar mais uma chance a vocês. Nós vamos tocar mais uma vez os instrumentos. E se vocês não se curvarem, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Então tocaram lá, trouxe a banda de Nabucodonosor. E tocou, e os rapazes lá. E os rapazes disseram para ele, ó rei, fica sabendo de uma coisa. Eu vou dizer só uma vez para o senhor. Não vou ficar falando não. É o seguinte. O Deus que eu tenho servido, Ele tem poder para me livrar da fornalha e da sua mão também. Mas é o seguinte, se Ele não quiser me livrar, não tem problema. Mas eu entrarei naquela fornalha, mas não me dobrarei diante da tua imagem. Eu continuarei na minha posição em relação a Deus. Eu manterei firme no que Deus tem proposto para mim. Não importa, pode queimar, pode fazer o que for, mas eu continuarei com Deus. Ora, irmãos, isto é a fé. O ambiente em que ele estava era contrário. Ter fé em Jerusalém, ser crente lá na sua terra era bom. Tinha o templo, tinha os sacerdotes, tinha os profetas, tinha todo mundo que ia dizer, puxa, mas que bom crente esses meninos. Como é bom esses meninos aí. Você tem visto esses meninos? São uns exemplos. Agora lá na Babilônia, irmão, eles estavam dizendo, esses daí são os xarope, esses daí são os loucos, esses daí são os quadrados, esses daí são os retardados. Enquanto todo mundo está fazendo, eles estão aí. Olha, enquanto todo mundo está comendo, eles não estão. Enquanto todo mundo está zoando, eles estão orando. Enquanto todo mundo está comendo, eles estão jejuando. Enquanto todo mundo está fazendo isto ou aquilo, eles mantêm a sua posição em relação a Deus. Isto é fé, irmão. Não importa o que ia acontecer com eles, mas ele estava dizendo, eu continuarei com Deus até o fim. Esta é a realidade, irmão. Esta é a fé. Um pouco diferente, não é verdade? Da fé que estão pregando por aí hoje. Ora, irmão, veja Hebreus capítulo 11.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. E veja o que a Bíblia diz: porque pela fé eles alcançaram um bom testemunho. Então a fé não era para alcançar os bens, a fé não era para alcançar uma cura, irmã Miriam, mas a fé é para eles dar um testemunho diante de Deus. Olha, Senhor, eu tenho fé, por isso eu mantenho a minha posição em relação a Ti. Ainda que todo mundo está diferente, olha, vamos continuar assim. Ora, irmãos, veja, e aí ele vai descrevendo, olha, pela fé, teve Abel e Caim, mas Caim foi lá por fazer, porque tinha que fazer, porque assim mandava. Mas Abel não, irmão, Abel tinha fé, e diz que pela fé, ele ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, e alcançou testemunho de ser justo, que mesmo após a morte, ainda se testifica dele. Veja, é um pouco diferente, não é, irmãos? A fé é um pouco diferente, irmão. E veja o que ele vai descrevendo: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, por que é impossível, irmãos? Porque sem a fé nós não estaremos na posição em que Deus quer. Não, nós vamos pensar lá, vamos estar aqui, mas vamos pensar lá. Ora, agora a fé não. A fé diz, fique aqui. E o seu coração diz, esteja aqui. A sua mente diz, esteja aqui. Os seus olhos diz, estejam aqui. Os teus pés diz, continue aqui. Esta é a diferença. Esta é a diferença da fé. Hoje todo mundo tem fé, irmãos. Todo mundo. Você pergunta para qualquer um, diz que tem fé. Mas você olha ele, há uns 5 anos atrás, era crente, orava, servia a Deus, trabalhava e tal. E hoje? Não, hoje eu estou bem, pastor. Estou bem. Tá, mas cadê, irmão? Não tem mais desejo. Acabou. Olha onde está. Não, eu estou aqui. Está pela lei, porque acredita que aqui tem que ficar crente, aqui se sair daqui, Jesus volta, ele perde a salvação, tal. Mas as atitudes dele, irmão, é desejo de estar lá, é de estar lá fora, não é mais voltada para Deus, os sentimentos dele não estão mais em Deus. Ora, irmãos, que tipo de fé é isto? Então, desta maneira, irmãos, não agrada a Deus. Porque Deus não vai olhar simplesmente quem está aqui nesta noite, sentado, ouvindo o pastor Deusdec. Não, irmão. Ora, os irmãos estão todos lá. Abençoa todo mundo lá. Não, irmão. Deus é aquele que sonda os corações, irmãos. Ele está visitando cada um nesta noite e está dizendo, olha, no coração dele ainda há intimidade comigo. No coração dele ainda há sentimentos para comigo. No coração dele ainda há uma novidade de vida, irmão. Ora, Deus não vê como vê os homens, irmãos. Deus sonda nos mais profundo da nossa alma. Ele sabe o que está lá. Então é através disso, irmão, que ele sabe, que ele tem a comunhão. Aqueles que ainda têm uma vida santificada, em que o Espírito prevalece na sua vida. É a maneira que ele tem ligação conosco. É a maneira que o agrada em glorificarmos, em conversarmos com ele, a ter intimidade. Não é verdade? Veja, pastores, hoje uma das maiores dificuldades da igreja não é arrecadar dinheiro, não é mais levar os alunos para o curso teológico, não. Uma das maiores dificuldades nos dias de hoje é conduzir uma igreja para a oração, irmã Mira. Ora, que dificuldade, irmã. Ora, parece que todo mundo luta contra você. Se você falar que tem que orar, às vezes até os pastores vão contra você. Ora, é a maior dificuldade. Por quê? Porque estão neste pensamento da fé.
Porque dizem, não, nós temos que orar para alcançar alguma coisa. E depois que nós alcançarmos, para com a oração. Ora não, irmão, a oração não é para isto. A oração é para você ter intimidade com Deus. É para você ter comunhão com Ele. Para você ouvir a sua voz. Para você falar com Ele. Para você estar na presença dEle. Não é para alcançar, não, irmão. Não é só para isso. É por isso que ninguém quer, irmãos, estar mais no altar da oração. É porque acha que a fé tem que obrigar você a ter, não. A oração, irmão, nos traz intimidade com Ele. A oração nos leva à sua presença. Ora, é por isso que a fé, ora, nos impulsiona para Deus. Então veja, irmão, veja quantas coisas estão envolvidas nos nossos dias hoje, que nós pensamos que não tem problema, mas são sorrateiramente, que está matando, irmãos, a igreja. A falta de oração, a falta de intimidade com Deus, a falta de comunhão, irmãos, porque os pensamentos estão torcidos, porque a mente está, irmãos, de uma maneira distante de Deus, o coração diferente de Deus, e desta maneira, irmãos, é impossível agradar a Deus. Ora, irmãos, veja, quando você consegue levar alguém para a oração, é só isso: Senhor, me dá, prospera, alcance, tal. Depois que ele pediu, irmão, ele levanta, limpa o joelho, fiz a minha parte, agora Deus vai fazer a dele. Não é verdade? Mas não há aquele sentimento, o lugar manchado de lágrimas, porque alcançou a presença de Deus. Não, irmão, um sentimento lá: Senhor, obrigado por ter falado comigo, Senhor. Obrigado por ter me visitado. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Espírito Santo neste instante, mesmo eu sendo pecador, não merecendo. Obrigado, Senhor, por ter me visitado. Ora, irmãos, eu não sei pelas outras congregações, mas quantos bilhetinhos nós recebemos hoje? Pastor, quero ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, quero ser cheio do poder de Deus. Pastor, olha, eu quero que Deus me conceda dons espirituais. Não, irmão, não tem mais. Não tem mais. Porque, irmãos, ninguém está interessado mais na vontade de Deus, em agradar a Deus, mas sim em agradar a si próprio, com o que Deus pode nos dar. Aleluia. Ora, se Deus não me der, então eu vou para a igreja tal, eu vou para o ministério tal, porque este ministério não está com nada, não acontece nada. Não, irmão, acontece sim. Eu estou aqui faz 12 anos e Deus ainda continua me visitando, Deus ainda continua falando, se nós continuarmos no nosso lugar. Aleluia. E pelo contrário, irmãos, eu acredito em uma mudança de pensamento. Eu acredito em uma mudança de comportamento. Este tem sido a minha busca para estes últimos dias, irmãos. Eu não quero simplesmente ver crentes simplesmente abençoados financeiramente. Isto acontece naturalmente. Nós não precisamos nem pedir a Deus, porque estas coisas vêm. Agora, irmãos, o mundo espiritual, ele tem que ser tomado através da força, através de batalhas na oração. Aleluia. Veja, enquanto Jesus travava suas batalhas, os apóstolos estavam dormindo. Mas quando chegou a hora da crucificação, Jesus disse: eu estou pronto. E eles correram. O mundo espiritual, irmãos, não se alcança com uma cantoria religiosa, dizendo senta, levanta e bate palma. Não, irmãos, não se alcança com técnicas da psicologia, banners e cartazes. Não, o mundo espiritual se alcança numa renúncia e num propósito de se manter diante de Deus. É este o propósito, irmãos. Isto é a fé. Ainda que tudo diz não, não vai, nós vamos dizer: eu continuarei na minha posição. Não, mas não precisa mais isso não. Precisa, eu vou continuar assim. Não, mas
mas eu vou mudar, então mude. Mas não se esqueça, irmão, a fé nos mantém na nossa posição. Quem quiser mudar, está livre, mas não está desavisado, não é verdade? Não está desavisado. Este foi um grande problema dos pentecostais. Os pentecostais, durante muitos anos, criticaram os tradicionais, dizendo que os tradicionais só pregavam teologia, que só tinham teologia e que abandonaram a santidade. Era isso que eu vinha ouvindo dos pastores em relação aos batistas, em relação aos presbiterianos, em relação a todos os tradicionais. Mas passou-se os anos, as igrejas tradicionais estão vazias hoje. Você passa em frente, está vazia. Mas nós estamos copiando os métodos dele. Não, vamos copiar, nós estamos atrasados. Vamos fazer, vamos tentar, vamos trabalhar assim, vamos copiar ele. Mas eles já estão vazios, irmão. Nós hoje somos a maior denominação deste país. Nós somos o maior país pentecostal do mundo. E isto não foi, irmão, observando os tradicionais, nem criando estratégia. Não, mas isto surgiu com dois homens que oravam e pregavam a palavra de Deus. Que oravam e pregavam a palavra de Deus, irmãos. Esta é a estratégia do Pentecostes. Esta é a posição que Deus quer. Esta é a fé que possa agradar a Deus. Mas o que nós estamos levantando é uma geração mimada, de crentes mimados e obreiros mimados, que se Deus não fizer, então eu vou desviar. Se não acontecer, hoje vai ser o meu último dia na igreja. Ora, se eu não acontecer, então eu não serei mais. Então não seja, irmãos, porque a posição que Deus quer é a nossa posição em relação a Ele. Ainda que tudo seja ao contrário, irmãos. Ainda que tudo seja ao contrário, nós temos que continuar na nossa posição. Ainda que alguém diga alguma coisa, mas vamos continuar. Não há problema. Ora, irmãos, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus não disse que nós íamos estar na mídia. Jesus não disse que nós íamos ser queridos pelas pessoas. Não. Jesus disse que a igreja teria dificuldades aqui na terra. Que nós seríamos odiados até pelos da nossa casa. Foi isso. Se isto, irmãos, não está acontecendo, é porque talvez nós não estamos agradando a Deus de fato. Porque nós estamos mudando a nossa posição em relação à fé. Veja na lista dos heróis da fé. Havia dois tipos de homens lá. Havia homens, irmãos, que apagaram o poder do fogo. Havia homens lá que pela fé, olha, o mar se abriu, eles passaram em seco. Havia homens lá que fecharam a boca dos leões, irmãos. Mas havia homens lá também que foram cerrados ao meio. Havia homens lá também que foram decapitados. Havia homens lá que foram mortos a fio da espada. Mas mesmo assim, continuaram na sua posição. Para aqueles irmãos que fecharam a boca dos leões, tanto fazia para ele. Ele disse, se tiver que me lançar lá, pode lançar, eu morro. Mas eu continuarei orando a Deus. Veja, o problema com ele era a oração. Não era porque ele falou mal do rei, não. Não foi porque ele criticou o rei Dario, não, irmão. Foi porque o povo não queria que ele orasse. E ele estava lá na oração. Então diz, lança ele na cova dos leões. Pode lançar, meu filho. Mas enquanto eu estiver caindo, eu vou estar dizendo, Senhor, obrigado, aleluia. Graças, Senhor. E está lá. O leãozinho disse, deixa esse camarada aí que ele é crente, filho. Não mexe com ele não. Ora, irmão, essa é a diferença. Mas teve outros, como Isaías, por exemplo, que o rei Manassés, não é? Disse, não, pega ele. Pega um tronco aí, tira as coisas de dentro. Enfia ele de cabeça para baixo.
E ele está lá dentro do tronco, de cabeça para baixo. Agora serra ele ao meio. E ele não está dizendo, não, Senhor, olha para teu servo, Senhor. Ora, nunca mais eu vou pregar, vou desviar. Não, ele está dizendo, pode serrar. Pode meter o machado aí, mas eu vou continuar crente. E se me tirar daqui, eu vou pregar de novo, hein? Pensa bem. Irmão, veja Paulo, Atos capítulo 14, quando ele chegou na região de Listra, Icônio, Derbe, e ele pregou uma mensagem lá. Os homens tiveram ele e apedrejaram e arrastaram ele como morto para fora da cidade. E passou um tempinho, ele recobrou o ânimo, acordou, disse, o que eu estou fazendo aqui? Oh meu Deus, não posso estar aqui fora não, eu tenho que entrar lá e pregar a palavra lá onde eu estava. Ora, irmão, ele não estava preocupado, mas ele tinha a posição dele em relação a Deus. Ele mantinha a sua posição, irmãos. Isto era fé. Não é? Agora hoje a fé é só para alcançar. Um dia um camarada aí das igrejinhas aí disse para mim, você não tem fé para ter um carro zero não? Eu disse, você tem fé para continuar crente andando a pé? Então, irmão, a diferença está aí. A diferença está aí, irmão. Se você continuar andando a pé e continuar dizendo, Senhor, não há problema, mas eu continuarei na tua presença a pé mesmo. Se às vezes a enfermidade não é curada, irmão, mas você diz, Senhor, não tem problema, eu sei que o Senhor tem poder para curar, mas se o Senhor não quiser curar, eu continuo na tua presença assim mesmo. Senhor, se o Senhor não quiser abrir a porta de emprego, Senhor, não tem problema. Não tem problema. Eu continuarei crente assim mesmo. Ora, irmão, não é fácil ter fé, não é verdade? Não é fácil. Não é fácil. Porque o mundo vai dizer ao contrário para nós. O mundo vai dizer que não. E nós vamos dizer, eu continuarei assim. Até o fim. Até o fim. Não é? Veja Daniel, irmão. Daniel foi crente a vida inteira. Quando estava velhinho, Belsazar disse, olha, se você interpretar, te darei um colar de ouro, filho. Você vai ser o terceiro no meu reino. Porque ele era o segundo. Você vai ser o terceiro no meu reino. Se você interpretar esse sonho. Ora, podia ser, pensar, né? Eu já estou velho. É o meu reconhecimento. Deus está me reconhecendo agora. Vou ter um medalhão. E agora? Vou ser o terceiro no reinado, irmã minha. Né? Estou velho, né? Que bom que Deus se lembrou de mim. Mas ele disse, olha, os teus presentes, filho, pode ficar para você mesmo. Não quero saber não. O teu reino, eu não tenho parte nisso não. O que Deus falou é assim assado. Porque hoje vai passar de ti o teu reino. E você não vai ter mais nada para dar para ninguém. Mas quando Deus fala com ele e diz, já está acabando. Deus diz a ele, Daniel, vai até o fim, hein? Não é até aqui não, é até o fim. Continua na sua posição. Fica crente, meu filho. Continua, chega até lá. Porque é lá que haverá galardão para nós, irmão. Aqui só uma expectação, irmão. Só tribulação, só luta contra a carne e contra tudo que diz contra Cristo neste mundo, irmão. Agora lá sim, Deus tem algo preparado para nós. A glória dele sobre as nossas vidas, o que vai mudar toda a nossa realidade. Aleluia. Ora, irmão, nos perdoe, amados, mas isto é fé. Não o que as turmas estão dizendo por aí. A fé nos mantém na posição de Deus. Ora, irmão, vamos chegar lá, irmãos. Vamos buscar a Deus. Nos unir em oração. Nos apegar a Ele. Esqueça as coisas e se apegue a Ele, irmão.
Senhor, tudo que nós queremos é a tua presença. O Senhor é a nossa maior necessidade, irmãos. Mais do que um armário cheio, uma bela casa e um bom carro. Não, o Senhor é a nossa maior necessidade. É dele que nós precisamos. É da sua presença que nós precisamos. É da sua intimidade que nós precisamos, irmãos. Aleluia. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.